boa noite aos pares vereadores, boa noite à família do Sensei Kishi, que está aqui presente. Esse projeto, ele denomina de Dojo Sensei Kishi a sala de judô localizada no Centro Poliesportivo João do Pulo. Então, Sensei é uma palavra japonesa que denomina professor. Também é utilizada para médico, para o líder espiritual, a palavra Sensei também. Então, no Japão se dá ao professor, é uma cultura muito mais antiga do que a nossa, se dá ao professor uma importância muito grande, né? E o professor Luiz Carlos Osamu Kishi foi um contemporâneo, um colega de treinamento, começamos a ministrar aulas mais ou menos na mesma época, né? E o Kishi, ele foi o precursor de todas as escolinhas comunitárias de esporte São José dos Campos, porque nos idos dos finais dos anos 70, por volta de 77, 78, ele começou a ministrar aula no Cocente. O Cocente é o extinto programa do menor, que foi o embrião da Fundas, da atual Fundas. Naquela época, os cenourinhas, que eram os varredores de rua, né? Os jovens e adolescentes, os guardinhas mirins, os engraxates, todos começaram a praticar esporte e judô com o Kishi naquela época. E dojo é a sala de treinamento onde se pratica artes marciais, se pratica judô, né? O jo é local e do é caminho. Portanto, é um lugar onde se aprende um caminho para a vida, um caminho para ser uma pessoa melhor e uma pessoa proativa na sociedade. E o professor Luiz Carlos Osamu Kishi, ele era um funcionário de carreira, concursado da Prefeitura Municipal como técnico esportivo, formou centenas de atletas para São José dos Campos e principalmente cidadãos, né? Eu homenageio aqui a família, peço escusas aqui pela demora, porque nós tivemos esse importante projeto do Executivo, que vocês viram agora aqui, os vereadores defendendo o projeto, comentando sobre ele, que são conquistas importantes para os funcionários públicos, e como está em rito urgente, ele tem que ser votado primeiramente, antecipadamente, então precisaria ser feitas justificativas, então demorou um pouquinho. Mas, obrigado à família presente, a dona Esther, né, que é viúva, os filhos, o filho que está aqui, a Nádia, vocês aqui, né, o César, os sobrinhos, né, mostrando também mais algumas coisas da cultura japonesa para nós, que é a disciplina, o respeito, a educação e o sentido muito forte de família. Eu queria passar aqui, pedir para o Manfra, passar aqui um vídeo rapidinho aqui, um vídeo que carinhosamente nós fizemos para homenagear o professor Luiz Carlos Osamu Kishi. Professor Luiz Carlos Osamu Kishi, ele foi um dos precursores das escolinhas de judô de São José dos Campos, na época ainda do programa do menor, do Cocente. E aí, como é que foi essa premiação aí? Gostou? Foi emocionante? É sempre bom a gente ser lembrado da gente enquanto está em vida, né? Porque geralmente o pessoal reconhece as pessoas depois da morte. Depois da morte já é tarde, né? A gente fica contente em receber essas homenagens enquanto está em vida. E fico muito contente com isso aí, né? Porque assim, tudo que ele conversou com a gente tá vivo, né? Então ele está aqui dentro do coração não só eu falo pelos outros alunos também, que a gente sempre conversa sobre os outros alunos dele, e a gente tem boas recordações dele, parece que ele não morreu, sabe? Dessa sensação. Eu conheci o Kishi há mais de 40 anos, professor Luiz Carlos Kishi, e eu tenho excelentes recordações do Kishi. Eu pratiquei judô, fui judoca também, fui colega dele como atleta, e depois como delegado regional de judô, eu acompanhei essa trajetória do Kishi como professor.
realmente um talento nato para trabalhar com crianças. O Kishi, eu tenho a impressão que, se não foi o primeiro, foi um dos precursores e pioneiros da modalidade na prefeitura. Ele tinha uma determinação e uma vontade de realmente levar o judô para as crianças nos bairros, e ele, durante toda a sua vida, trabalhou por isso. Realmente o Kishi tinha o judô com uma missão de vida. Conheci ele na Academia Orion, eu tinha 5 anos de idade, meu pai levava eu e meu irmão para a gente treinar. Tá aí as grandes academias, os grandes judocas que tem hoje, a quantidade de judocas que tem hoje, graças ao início da carreira do Kishi nas escolinhas, nos centros comunitários. O Kishi era uma excelente pessoa, né? Ele sempre gostava de treinar comigo e brincava comigo, chegava perto dos meus amigos, falava assim, esse aqui tem um Seoi que é difícil segurar, viu? Quando ele vinha aqui, ele às vezes ia despedir da gente depois de 1 hora, ele falava tchau, aí depois desse tchau ele ficava mais 1 hora conversando com a gente, ele gostava muito de falar, deixa saudade. Inclusive, o Kishi fez curso de massagista depois, né? E ele atendia a turma por camaradagem, viu? Ele foi um ótimo sujeito em todo ponto de vista. Foi uma lembrança excelente do Calazans, não fora de qualquer dúvida, apesar que ele sempre foi uma grande pessoa também, né? Então eu fico feliz por isso, viu? Porque não é só a gente ser egoísta, né? Nós temos que dividir um pouco com os outros. Ele buscava ali naquela espada de bambu, espada lá do samurai, de Kendo, fazendo com que nós tivéssemos aí um pouco mais de disciplina de educação, coisa que nós não conseguíamos desenvolver no cotidiano, né, em casa ou na escola. Então era um outro mundo. Subia no tatame, nós tínhamos um outro mundo, uma outra realidade. Infelizmente o Kishi não foi muito reconhecido aqui em São José. Agora ele faleceu, mas ele já tinha ganho a medalha Zé Frige e o diploma Zé Frige pelo trabalho exemplar. Parabéns para você que indicou o local para que o nome do Kishi esteja presente, e todos aqueles alunos que passaram por ele estejam lembrados desse grande professor que foi o Kishi. Bom, eu solicito então aos colegas que aprovem essa denominação, né? Vai ser uma denominação merecida. Ele foi inclusive professor nesse local e formou grandes atletas de João do Pulo, ministrou na Vila Industrial, no Campo dos Alemães, no Dom Pedro, Casa do Jovem. Ele passou em todos os locais de judô de São José dos Campos na sua carreira como professor. Então ele falou ali da homenagem em vida. Nós tivemos a oportunidade de homenageá-lo algumas vezes em vida. Essa homenagem, ele não está mais aqui para ver, mas é uma homenagem que vai ficar para a família e para a posteridade e para toda a coletividade do judô que reconhece o trabalho do Sensei Kishi. A merecida homenagem ao professor Kishi, que muito contribuiu com a cidade de São José dos Campos, com o esporte, com as artes marciais. Obrigado, colegas, dona Esther, familiares. Deus abençoe a todos.